Boa tarde e a paz do Senhor Jesus para todos que já se inscreveram no meu canal e aqueles que ainda vão se inscrever, com certeza. O meu canal é um canal voltado para oração. Também no meu canal está escrito lá no perfil dele que eu trabalho com povos não alcançados, e também o meu canal é voltado também para refutar algumas questões teológicas, alguns conceitos teológicos. E nesse segundo vídeo que eu vou estar estou nesse momento gravando, é só sobre uma interpretação equivocada de alguns ensinadores, de alguns teólogos, principalmente os que se diz reformadores, né? Como denominações como presbiteriana, congregacional, batista, como denominações luteranas. E, na verdade, a maioria dessas denominações dos dias de hoje, os seus ensinadores, os seus teólogos, os seus pastores, eles ensinam que para ser ordenado ao ministério, e quando eu falo ordenado ao ministério, eu estou falando a pessoa ser separado para pastorear, para estar à frente de um trabalho. E eles ensinam que se deve ter a teologia em si, ou a teologia prática, ou a teologia sistemática, ou a teologia bíblica. E se não tem essa teologia em si, ou se não tem nenhuma formação teológica, se não tem um bacharel, se não tem pelo menos o avançado, o médio ou o básico, não tem como a pessoa ser ordenado ao ministério pastoral, ou a evangelista, como eu tenho falado aqui, ou a presbítero, ou a missionária, ou a pastora, né? Então, assim, é um equívoco da parte deles, porque não existe nenhum texto na Bíblia Sagrada, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, que a igreja primitiva, a pessoa do Senhor Jesus, ensinou ou aplicou que para fazer o ID dele deveria ter uma formação rabínica. Não tem. Agora, o que me entristece, me deixa triste, é com esses ensinadores que eles insistem, faz décadas, faz anos que eles ensinam que a pessoa, para ser ordenado, ele tem que ter essas qualificações, essas qualidades. E isso não é bíblico. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer ensinador. E eu vou provar aqui que para você ser ordenado, separado ao ministério, você não, na maioria das vezes, não precisa ter uma boa dicção, ou uma boa oratória, ou uma boa uma boa retórica. Não. Você tem que ter a chamada de Deus. Você tem que ter a vocação dada por Deus. A verdade é esta. E eu quero deixar um texto refutando esses teólogos, esses irmãos que seguem muitos os teólogos, principalmente os reformadores, os calvinistas, que insistem em dizer que para ser pastor ou ordenado ao ministério tem que ter uma formação. E eu vou ler um texto aqui que está em Marcos, capítulo de número 1, e o verso de número 4 até o verso 6. E esses 4 versículos vai refutar esses ensinadores ou alguém que diz que tem que ter uma formação teológica. E esses 4 versículos diz que não precisa, não é necessário, porque quem capacita e quem dá a capacidade ao homem ou à mulher para ser ordenado ao ministério é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aqui está os versículos que eu quero ler, de Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 1, verso 4 ao 6. E foi assim que chegou João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O verso 5. Vinha encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia
e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia-se de roupas tecidas como pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E, amados, veja que essa interpretação, esse ensinamento desses ensinadores e de alguns irmãos na internet é refutado aqui nesses 4 versículos. Porque quem foi João? Ou João o Batista? Porque quando o texto de João o Batista, seja Marcos, seja Lucas, seja Mateus, seja João o Batista é porque ele batizava. João é o seu nome, o Batista ou o Batista é porque ele batizava. Agora, qual era a formação rabínica de João? João não tinha nenhuma formação rabínica. Ao contrário, João, ele foi criado no deserto, né? E não, no texto nenhum dos evangelhos vai apresentar João sendo ensinado pelos rabinos. Não. Os versículos que eu li aqui vai dizer que João, quando ele estava ministrando no Jordão, no deserto, iam até ele todas as províncias ao derredor de Jerusalém para ouvir um homem que não tinha nenhuma formação rabínica. Era, na verdade, analfabeto de pai e mãe. Agora, como é que príncipes, reis, rainhas, princesas, né, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, a elite ia ouvir um homem sem nenhuma formação do seu tempo rabínica? Mas por que iam se ele não tinha essa formação? Porque hoje, para se ministrar, para se pregar hoje a palavra de Deus em algumas denominações, principalmente nas igrejas reformadas, tem que ter o bacharel, ou tem que ser PhD no Novo Testamento, ou tem que ser THD no Novo Testamento. Mas João pregou para a elite sem nenhuma formação rabínica. O que tinha em João era o conhecimento divino, era a pessoa do Espírito Santo de Deus na vida de João. E interessante que Marcos, ele é detalhista em dizer que João, ele tinha a graça de Deus, a graça que estava em João, ou seja, por João ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele atraía aquelas cidades próximas a Jerusalém, cidades circunvizinhas a Jerusalém, e grandes homens vinham ouvir um analfabeto que não tinha, repito, nenhuma formação rabínica no seu tempo, e era necessário ter, se exigia ter, mas João não tinha. E o verso de número 6 me chama muita atenção, porque o texto, Marcos vai dizer que ele era um homem simples, além de ele ser analfabeto, além de ele não ter uma formação rabínica, ele era um homem simples. Significa que Deus usa pessoas comuns, ou seja, Deus não usa pessoas preparadas ou com capacitação ou capacitada. E quando eu digo que Deus não usa pessoas capacitadas ou com capacitação, eu estou dizendo tipos de pessoas que entendem, que compreendem, que é através do seu conhecimento que Deus vai usá-los. E não, irmãos, Deus usa pessoas comuns. E João foi um destes personagens que Deus usara, preparando o caminho do Messias, preparando o caminho do Senhor. Então, esse conceito de dizer, de afirmar que para ser ordenado ao ministério tem que ter o bacharel ou tem que cursar uma faculdade, é um equívoco, errado. A Bíblia não ensina isso. Mas se você perguntar, mas pastor, tem algum problema em estudar? Não, é muito bom estudar, fazer faculdade, ter o bacharel, porque aí vai melhorar, vai ampliar o seu conhecimento. Mas o que eu estou refutando aqui é alguém afirmar, insistir, como se insiste aí na maioria das denominações,
principalmente entre os calvinistas, principalmente entre algumas denominações neopentecostais e pentecostais, que se deve ter uma capacidade teológica. E eu estou aqui dizendo que não é necessário, na maioria das vezes, Deus usar alguém para uma obra específica, ter esta pessoa uma capacidade teológica. Não, João Batista não tinha nada disso, ao contrário, ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, vivia nos desertos e se vestia de um manto que provavelmente o texto vai dizer que era uma roupa só. Mas que sabedoria era aquela que tinha nele? Não esqueça, João era um homem, uma criança melhor, desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, significa que as multidões iam ouvir João, porque o Espírito Santo de Deus, que estava na vida dele, tinha dado aquela capacidade, aquela condição teológica. Não vou usar nem esse termo teológico. Naqueles tempos de João não tinha a teologia de hoje, né? Era o conceito rabínico, né? Para ter uma formação rabínica. Não tinha esse conceito que se tem hoje, nos dias de hoje, né? Então, assim, João, ele tinha a capacidade divina, o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Então, se você entende, se você compreende que para ser ordenado algum ofício, para você ser separado para algum ofício, tem que ter uma formação, e eu quero dizer que isso aí é um equívoco. Lhe ensinaram erradamente e não é bíblico. O que é bíblico é que o Senhor Jesus e os seus discípulos, incluindo 9 deles, não tinha nenhuma formação rabínica. Nem o próprio Jesus tinha formação rabínica, né? Nem o próprio Jesus estudou. Mas aí você, comprando o Evangelho de Tomé e algumas traduções judaicas, ou isso mesmo, alguns contos judaicos, vai dizer que Jesus estudou. Mas a Bíblia Sagrada que você tem em mão vai dizer que Jesus não tinha nenhuma formação rabínica, era divina. A formação de Jesus, dos 9 apóstolos, entre os 12, tinha 9, igual a Jesus, idêntico a Jesus, assim como a pessoa de João, não tinha nenhuma formação a não ser divina. Há quem diga que dentre os apóstolos, que eu resumi os 9, há quem diga, melhor, 10, me desculpa, 10, não tinha nenhuma formação rabínica, mas 2 deles, há quem diga, e quem vai dizer é a tradição, e você tem que ter cuidado com a tradição, vai dizer que a pessoa de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, tinha alguma ciência ou algum conhecimento rabínico. Já Mateus não, tinha sua formação, porque ele era cobrador de impostos. Então, assim, só esses 2, né, que se entende que tinha alguma formação daquele tempo, né, rabínica. Mas, concernente a Mateus, não se diz rabínica, porque rabínica é aquela pessoa que estava todos os sábados aprendendo sobre a Torá. A formação de Mateus é como nos dias de hoje, é uma pessoa que trabalha na contabilidade, né, se forma para contabilidade. Então, assim, Mateus e a pessoa de Judas tinha uma formação, como é que eu posso dizer, uma formação humana, né, na sua área específica. Mas a pessoa dos demais, né, dos 10, incluindo Jesus, não tinha nenhuma formação rabínica. Então, assim, esse é meu vídeo de aproximadamente 15 minutos, e que Deus continue abençoando você. E se você quiser deixar algum recado, deixar alguma mensagem, eu estou aqui para depois lhe responder no nome de Jesus. Lembre-se, Deus usa pessoas comuns
né? Não estou aqui dizendo que Deus não usa pessoas que têm uma capacidade. Não, Deus usa também esse tipo de pessoa, quando ela entende que a capacidade não vem dela, vem do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos nessa tarde, no nome de Jesus. Amém.